Bom dia, Bom dia. tudo bem com vocês? Animados para o retorno das aulas? Não, gente, ninguém está animado para o retorno das aulas, não? Não doeu, tá vendo? Falar obrigado. Quem de vocês vai voltar ao presencial? Não dói falar obrigado. Meninos, vocês estão me ouvindo? Agora? Ok. Só conversar com vocês. As nossas aulas, elas vão continuar online pelo Zoom. Quem de vocês vai voltar ao presencial? Jonathan, Maria Eduarda, Hildo, Luiz. Vocês vão continuar online ou presencial? Eu vou continuar online. Online? Entendi. Entendi. As nossas aulas elas vão continuar, até quem está presencial na escola, o professor vai estar dando aula presencial ao mesmo tempo gravando e transmitindo pelo Zoom, tá? No entanto, eu acabei de receber uma informação que as nossas aulas vão aumentar o tempo. Em vez de ser 30 minutos como vai ser 50 minutos de aula. Eu espero que dê certo, porque o que acontece? Vocês vão ter que... o Zoom só suporta 40 minutos. Deu 40, ele mesmo automaticamente encerra. Aí vocês vão ter que voltar no mesmo link e acessar de novo para completar os 10 minutos que faltam. Agora, as minhas aulas com vocês, as de física, elas vão continuar só pelo Zoom, porque no momento eu não estou na escola, tá? Eu tô com tô gestante, então eu não posso retornar para a escola nesse momento. Mas nós vamos ter as nossas aulas toda semana aqui pelo Zoom, tá bom? Seguindo o horário de todos. As atividades também serão postadas no grupo. Semanalmente, vocês terão uma a duas atividades para serem feitas, como antes tinha. Juliana acabou de passar aqui sobre a questão das atividades. Assim que tiver tudo organizado, ela deve passar o esquema para vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então, as aulas vai continuar online, mas e as entregas da tarefa também, ou a gente vai ter que ir na escola para elas serem vistadas? Boa pergunta. Quem tem acesso às minhas atividades, vocês podem estar mandando para mim pelo WhatsApp. As que estiverem em formato de formulário, é só responder o formulário que chega para mim automaticamente, tá? Agora, quanto aos demais professores, eu não sei como vai ficar. Eu não posso falar por eles, né? As minhas atividades que não estiver em formato de formulário, vocês podem estar mandando para mim a foto pelo WhatsApp também. Inclusive, por falar em WhatsApp, eu mandei lá no grupo de vocês, meu número de WhatsApp de trabalho lá, de atendimento com vocês, ele mudou. Tive um problema com o número anterior, tive que trocar. Aí, quem não salvou, dá um jeito de salvar lá o número novo, tá? Não sei se alguém percebeu, alguém viu que eu postei ontem à tarde, pedindo vocês para fazer essa alteração. Eu vi lá, vou salvar depois. E salva lá, porque é por esse número que vocês vão ter contato comigo, tá? Tirar as dúvidas, mandar atividades quando precisar. Aí vocês me mandam por lá, tá? Então, assim, que eu me lembre, é isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida qualquer coisa que eu tenha me esquecido,
na próxima aula a gente conversa mais um pouco, tá bom? Agora, com esse retorno semipresencial, acaba que é novidade para todos nós agora, né? Então, à medida que for acontecendo, a gente vai entender como que faz, como que vai funcionar, tá? Então, deixa eu fazer aqui compartilhamento de tela. Carregou, gente? Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Então, esse aqui é o conteúdo desse terceiro bimestre. Lembrando, assim, que antes de entrarmos de férias, eu comecei a trabalhar esse conteúdo com vocês, tá? Então, essa parte introdutória a gente vai rever. Então, a gente vai estudar a transmissão, tá? Do som e da luz, luminescência e onda sonora, tá? Então, a gente vai começar falando de fontes sonoras, ondas sonoras, né? Fonte sonora, o que seria? É qualquer corpo que tenha capacidade de fazer, né, o ar oscilar, com ondas de frequência e amplitudes que são detectáveis pelos nossos ouvidos. Então, essas fontes, elas são variadas e também ricas em qualidade sonora, que são os instrumentos musicais, né, de forma geral, são classificados de 3 grupos. Que aí, instrumento musical, a gente pode falar de sopro, de percussão, de cordas. E aí a gente tem o clarinete, flauta de sopro, tambor, bateria de percussão e corda, violão, violino, piano, baixo. Os tipos de sons e as fontes sonoras, cada instrumento musical ele tem uma característica de emitir a mesma nota, tá? Então, a gente tem aqui, ó, se bem que isso aqui é só uma introdução, um exemplo, tá, gente? Agora, o que a gente vai saber? Professora, eu preciso saber que tipo de instrumento que tem, essa parte eu já conheço. Não. A que mais nos interessa é o que a gente vai ver de agora para frente, que são as propriedades desse som. A propriedade do som, ela está relacionada à altura em que ele se distingue, tá? Então, a gente tem aí os sons classificados em agudos e graves. A percepção vai variar de acordo de pessoa para pessoa, indivíduo para indivíduo. Principalmente se for comparado os animais e os humanos. Então, quando eu falo que um som ele é grave, eu digo que ele tem poucas vibrações, a oscilação dele não é muita. Já o agudo já possui muita vibração. Uma coisa que nós temos que entender é que o som ele tem a onda, que é a frequência, e tem a altura, que é a propriedade desse som. E quando a gente fala disso, a gente vai falar da intensidade do som. Quando a gente fala dessa intensidade, a gente está falando do volume mesmo. Então, o volume nada mais é que a energia que é transferida pela onda sonora por unidade de tempo. Essa unidade de tempo, através da superfície, ela é perpendicular à direção de propagação, que é a potência desse som, e é calculado em watts, metros quadrados, tá? E aí a gente tem também a intensidade auditiva, que é a capacidade de receber essa sensação sonora, que é detectada pelo ouvido. E no ouvido humano, por exemplo, a gente consegue fazer a distinção de sons fracos e sons fortes. Quando eu falo que um som é fraco, ele possui pequena amplitude. Se eu representar graficamente, tá vendo? Aqui, ó, pouca oscilação nessa intensidade. Já um som forte já tem uma maior amplitude. E aí a gente tem
relacionado à amplitude e intensidade. Outra propriedade do som é o timbre. O timbre é uma propriedade que permite com que dois sons da mesma altura e intensidade sejam emitidos por fontes sonoras diferentes. Então, aí é onde a gente consegue distinguir a diferença de um do outro, tá? Cada tipo de instrumento musical, por exemplo, ele tem uma espécie de assinatura, que é o conjunto de suas ondas associadas. Alguém de vocês aí toca algum instrumento ou tem algum parente músico? Geralmente, músico compreende isso melhor. Não? Então, esse conjunto de características que relaciona a assinatura, né, do instrumento musical, por exemplo, a gente chama de timbre. Um timbre também, nós temos nesse mesmo timbre uma nota emitida. E aí a gente pode falar nota de um violino, nota de um trompete. Outra característica do som é a reflexão. A reflexão do som ela é observada quando tem um encontro de uma onda desse som na superfície mais rígida, que é o que a gente chama de eco e reverberação. Então, onde essas características elas têm dimensões de superfície rígida, tá? E elas têm um maior comprimento de onda. Quando eu falo do eco, eu estou falando de uma onda que ela é incidente, ou seja, ela tem uma intensidade de superfície e ela permite um atraso suficiente para que essa onda refletida ela seja percebida à distância, tá? Distintamente. Então, olha só. Quando a pessoa emite um som e ela causa esse eco, é isso que acontece, como aqui no exemplo, tá vendo? Ele tem uma intensidade de superfície, só que essa onda emitida desse som, ela tem um pequeno atraso, é onde ocorre o famoso eco. Então, o ouvido humano, ele consegue captar e distinguir dois sons em um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Já o som ele tem uma velocidade de 340 metros por segundo no ar. Para a gente calcular a velocidade desse som, a gente utiliza essa fórmula aqui, tá? A distância dividido pela variação do tempo. Então, olha só. Como a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, então, substituindo, a gente tem aqui, ó, 340, que é igual à distância. O nosso ouvido, ele capta dois sons diferentes no intervalo de 0,1 segundo. Então, se a gente fizer 340 igual a distância dividido por 0,1, nós teremos aí uma distância para a gente captar esse som nesse intervalo de tempo aqui, ó, de 34 metros, tá? Então, nós podemos dizer que em um segundo de 0,1, em um tempo de 0,1 segundo, o som ele pode percorrer uma distância de 34 metros. Vocês estão acompanhando? Alguma dúvida, pergunta? Já a refração do som, que é a reverberação, ela trata, né, de reflexões de sucessivas nessas paredes, nos tetos, ou seja, que são alteração na intensidade do som, tá? Que acontece quando ele é emitido.
Então, pode-se dizer que a reverberação ela vai acontecer quando tem a diferença entre o instante em que recebe os dois sons e esse instante ele é inferior a 0,1 segundo. Quando isso acontece, a gente não consegue perceber um novo som, tá? E a gente só consegue captar a continuação do som inicial. A reverberação, ela ajuda a compreender o que está sendo dito por um orador no auditório. Então, o excesso de reverberação, ela pode atrapalhar o entendimento, por isso que ela é importante. Outra característica do som é a refração. A refração, ela é um fenômeno que vai acontecer quando a velocidade da propagação do som, ela tem alteração. Quando isso acontece, ela tem uma mudança do meio, ou essa mudança desse meio, ela pode ser de modo homogêneo. Obrigada. Não dá pra fazer a linguiça, não, que ela tá fora do congelador. Faz um pouquinho. Você quer um pouquinho? Então, quando a gente tem um som que ele é proveniente de uma onda sonora, diferente daquele que a gente ouve, quando ele passa por um obstáculo, esse obstáculo vai interromper essas ondas sonoras antes de alcançar o nosso ouvido. E esse impedimento é o que a gente chama de refração, tá? A refração, ela é a mudança na velocidade da propagação do som. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar aí comigo, slide por slide? Como que tá? Espera aí que eu abri aqui. Ok. Continuando. Agora a gente falou sobre a propagação do som, sobre a absorção, a propagação, a velocidade, né, as ondas sonoras. Agora a gente vai falar da absorção. A absorção do som é quando tem a presença de isoladores sonoros. Ela vai acontecer quando a onda sonora ela vai atingir um obstáculo qualquer e quando ela atingir esse obstáculo, parte da sua energia sonora é depositada ali nesse obstáculo. E isso vai fazer com que essa onda sonora ela seja transmitida ou refratada de uma intensidade menor. Então, a absorção do som ela vai acontecer quando um obstáculo absorve parte da energia sonora, diminuindo a intensidade dele. Então, por exemplo, quando tem o planejamento do isolamento sonoro, em um edifício, por exemplo, é feita uma análise fundamental, que é o que chama-se de tomada de decisão. Primeiro, quais serão as fontes de ruídos, caminhos que esse som vai percorrer, até as pessoas que escutar ele, o que vai utilizar para isolar e como isolar, tá? Então, são utilizados materiais que são absorvedores, como placas, tá? Painéis, ferros, espumas de polietileno, feltros de rocha, vidro ou até cerâmica mesmo. E agora a gente vai falar da difração. A difração ela é a mudança na direção da propagação do som, tá? A gente viu que o obstáculo ele atua na velocidade da propagação do som. A difração ela vai mudar a propagação da onda.
A difração ela permite que nós possamos ouvir o rádio em um local diferente da casa. Existe também a relação entre o comprimento da onda e as dimensões do obstáculo da difração. Então, quanto maior a razão entre os dois primeiros, maior vai ser a difração. Então, quanto for a maior a relação entre a dimensão da onda e o obstáculo, maior a difração. A intensidade do som, ela é classificada por unidade de medida, que é o watts. O nível dessa intensidade é calculado pelo decíbel, que é o dB. E a escala, gente, que exprime o nível de intensidade sonora ou o nível sonoro é feito de acordo com essa tabelinha aqui, ó. Sonômetro, tá? Ele vai medir o nível da intensidade sonora, tá? E é calculado tudo em decíbel. Então, ó, se você ouvir um som numa difração de 120 a 140 decíbel, já pode causar lesão no ouvido. Aqui é um espectro sonoro, onde ele vai mostrar a distribuição da frequência sonora, aonde as ondas sonoras estão sendo formadas, tá? E ele é constituído de quê? De uma banda de frequência em hertz, conjunto, né, de infrassom, que são as vibrações. Então, as 20 vibrações por segundo, elas não são detectadas pelo ouvido humano, não. Então, uma banda de frequência acima de 20 Hz é um conjunto de sons em que as vibrações elas são rápidas e elas também não são detectadas pelo nosso ouvido, mas também são proporcionais a gatos, cães e morcegos, tá? O que a gente consegue ouvir é uma frequência de 20 Hz a 20 kHz, que é um conjunto de sons audíveis, que é o que o nosso ouvido consegue absorver. Vai lá no balcão lá, vai. Então, ó, problemas aqui já é quando causam lesões na audição, né? Que é a constituição aqui para a gente entender onde essas lesões elas podem acontecer. A constituição do ouvido humano, para a gente fechar e eu fazer chamada, é essa daqui. Então, o ouvido ele é composto por um pavilhão auricular, que é a orelha, canal auditivo, tá vendo aqui? É o Bzinho, tímpano, tá bem aqui, ó. A trompa de Eustáquio, que é o Dzinho, cadê aquele aqui? Trompa de Eustáquio. O labirinto, o caracol, tá? Ossículos, são esses pequenos ossos, e o nervo auditivo. O nervo auditivo é que vai captar todas as vibrações recebidas e emitir esse sinal para o nosso cérebro. Na deficiência auditiva, que é a surdez, acontece uma incapacidade parcial ou total de audição. E aí isso pode ser um problema de nascença ou causada por alguma doença. Então, o audiograma ele vai registrar o limiar de audibilidade que cada pessoa ela tem, tá? Sons audíveis, ruídos, tá? É mais ou menos essa escala aqui, ó. Tá? Aqui algumas coisas que podem causar prejuízo nervoso, auditivo, tá?
Então, meninos, a gente fica por aqui. Vou fazer a chamada. Provavelmente amanhã nós não teremos aula, porque eu vou ter que ir ao médico, tá? Não teremos aula de física, mas eu vou passar uma atividade para vocês fazerem. Vou postar lá no grupo, tá bom? Jonathan Robson. Presente. Jonathan Robson, tá aí? Vou colocar o cuco lá no vaso. Presente. Maria Eduarda. Presente. Hildo. Presente. Luiz Fernando. Presente. Então, meninos. Então, por hoje a gente fica aqui. Até a nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau. Eu vou postar a gravação da aula no grupo também, tá bom? Quem quiser revisar, rever novamente. Tenha um bom dia.